cerca de 20 dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ser sancionado através da Lei Magnitsky, o ministro Flávio Dino estabeleceu que quaisquer decisões, leis, atos administrativos e ordens executivas estrangeiras têm que ser homologadas para que entre em vigor no Brasil. O despacho de Dino, na prática, o que acontece? Anula os efeitos de quaisquer leis, atos administrativos e ordens executivas em que tenha como alvos pessoas naturais por atos no Brasil, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o ministro Flávio Dino, o bloqueio de ativos, uma das penalidades ali provocadas pela Lei Magnitsky, depende de expressa autorização da Corte, do Supremo Tribunal Federal. Além do bloqueio de ativos, precisam da anuência do STF transações, operações, cancelamentos de contratos e mais transferências para o exterior ou oriundas do exterior. Lari, vamos contextualizar. A decisão do ministro Flávio Dino ocorreu ali nos autos de uma arguição que era relacionada, não tinha nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes. Era uma arguição relacionada ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. O Instituto Brasileiro de Mineração acusava ali os municípios de violarem a soberania nacional ao recorrerem à justiça inglesa para responsabilizar a BHP, que é uma das empresas ali responsável pela barragem da Samarco, pela tragédia. O que aconteceu? Foi um acordo, a gente falou bastante sobre isso, né? Esse acordo de Mariana é um acordo de 2015 que saiu só no ano passado, demorou muito para poder sair, e então o que aconteceu? Vários municípios atingidos, pessoas atingidas, recorreram ali à corte inglesa para poder pedir essa decisão que essa punição acontecesse lá na Inglaterra, porque uma das empresas responsáveis pela barragem, ela fica sediada ali na Inglaterra, e isso gerou muita repercussão. Então essa medida na prática tinha a ver com essa questão ali do rompimento da barragem de Brumadinho, mas na prática não é uma decisão nova, é uma decisão que diz respeito à soberania do Brasil, né? Foi um destaque do ministro de algo que já existe, mas por conta, né, do momento atual tem outros contornos. Lari, qual que foi a repercussão disso aí em Brasília? Olha, Letícia, a gente pode falar de repercussão aqui em Brasília e também nos Estados Unidos, porque Eduardo Bolsonaro também se manifestou depois dessa decisão de Flávio Dino na tarde de ontem. Mas eu queria começar mostrando para quem nos acompanha a repercussão, primeiro, do Lindbergh Farias, líder do PT, lá no Congresso. Ele, pouco tempo depois que Flávio Dino divulgou a decisão e teve a repercussão por parte do governo dos Estados Unidos também, logo depois ocorreu essa manifestação do governo dos Estados Unidos, Lindbergh foi na internet, as redes sociais, para se manifestar. Você pode acompanhar aí na nossa tela o que ele postou lá no X, na conta oficial dele no X. Uma postagem bem longa, né? Ele começa citando, portanto, o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, que foi a partir da conta oficial do escritório que houve essa manifestação, né, creditada aí ao governo dos Estados Unidos, e ele cita uma crítica feita pelo escritório chamando o Alexandre de Moraes de tóxico. E aí Lindbergh faz essa observação, abre aspas, não foi por acaso, mas uma reação direta à decisão do STF na ADPF 1178, de lavra do ministro Flávio Dino, que reafirmou a soberania brasileira e negou eficácia automática a leis e ordens estrangeiras em nosso território. E aí ele segue. O Supremo deixou claro que nenhuma lei ou ordem executiva estrangeira tem valor no Brasil sem a homologação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou autorização do Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos, no entanto, querem se colocar acima do direito internacional como se fossem os xerifes do mundo. Pretendem aplicar sanções unilaterais e, pior, dizem que nenhum tribunal do mundo poderia afastar as punições que eles próprios impõem. Isso é a negação da soberania alheia e a afirmação de um falso poder
imperial. Então, ele faz essa afirmação muito enfática e, no fim, cita a Lei Magnitsky, dizendo: a chamada Lei Magnitsky não tem nem terá qualquer efeito automático no Brasil. A tentativa de utilizá-la contra autoridades brasileiras é ilegal e inconstitucional e afronta a decisão vinculante do STF. Aqui quem manda é a Constituição e não a caneta de Washington. Essa que foi, portanto, a manifestação de Lindbergh Farias ontem, depois de toda essa reação que ocorreu à decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. E como eu disse, a gente teve a repercussão aqui em Brasília e citando esse exemplo do Lindbergh, mas também tivemos a manifestação vinda dos Estados Unidos por meio das postagens de Eduardo Bolsonaro. A gente primeiro também pode acompanhar aí na nossa tela uma das mensagens que ele postou na conta oficial dele no X. Ele faz o recorte de uma reportagem que cita a Lei Magnitsky e faz o seguinte comentário, também vou abrir aspas, mas você consegue acompanhar aí na nossa tela. Os Estados Unidos, por óbvio, não forçam suas leis serem aplicadas em outros países, mas têm a liberdade para decidir quem pode adentrar em seu sistema financeiro. Se você deseja acessá-lo, tem que respeitar a lista de sancionados da OFAC, se não está fora. Simples, mas não para Dino. E aí esse recorte de uma reportagem do jornal O Globo, que tem o seguinte título, Lei Magnitsky e o equívoco de Dino, segundo um banqueiro da Faria Lima. Essa reportagem, portanto, deste veículo, do jornal O Globo. Mas, além das postagens no X, Eduardo Bolsonaro também gravou um vídeo falando e reagindo a tudo isso. A gente vai acompanhar também um trechinho do que disse o deputado que está nos Estados Unidos. Vai chegar o momento dessa decisão entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando, na verdade, todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Larissa, então, teve essa repercussão aí do Eduardo Bolsonaro, e queria até aproveitar também para pedir o Fred para ajudar a gente aqui nessa conversa, porque para poder explicar na prática, como que essa decisão do Dino acontece no Brasil. A gente tem exemplos, inclusive o Fred vai explicar isso para a gente, de empresas que já foram punidas por conta de descumprimentos de ordens americanas. A gente tem essa decisão do Dino, mas no fim das contas, essas empresas vão ter que fazer o cálculo do que vale a pena, Fred? Isso. A decisão do Dino é uma questão legal. Ele está discutindo dentro do acordo uma questão jurídica, que é quando que o crime de uma pessoa é cometido em território estrangeiro, a quem ela responde. Isso está previsto no Código Penal brasileiro, isso está previsto nos códigos penais de diversos países. Há uma figura dentro do direito internacional associada a essa que garante uma certa autonomia a instituições e a algumas pessoas, muito mais, bem comum, por exemplo, a questão dos corpos diplomáticos, que elas respondem criminalmente aos seus próprios países, há uma certa isenção quando está em território estrangeiro, ela vai responder legalmente em seu próprio país. Mas a Lei Magnitsky não é necessariamente a aplicação dela dentro do Brasil. Ela interfere na operação internacional de negócios. Por exemplo, em 2014, o banco francês PNB Paribas, ele foi punido após um acordo judicial com a Justiça dos Estados Unidos a pagar uma multa de 8,9 bilhões de dólares. O que aconteceu? Ele, durante 2002 a 2012, ele movimentou mais de 100 bilhões de dólares em negócios com países como o Sudão, na África, Irã e Cuba, apesar do embargo imposto pelos Estados Unidos a esses países. E, além disso, havia escondido na sua escritura
comercial essas operações financeiras. Então, houve uma investigação da autoridade financeira suíça sobre esse caso, chegou-se a um acordo com a justiça e houve o pagamento, além da demissão de 13 funcionários, né, do banco. Agora, por que isso acontece? Porque o objetivo dessa operação, como a Lei Magnitsky, é sufocar financeiramente as pessoas que estão sancionadas, acusadas de movimentarem, violarem direitos humanos, promoverem atos contra cidadãos nacionais em outros países, né? A origem do Magnitsky foi justamente um advogado russo que foi punido na Rússia e criou-se isso posteriormente nos Estados Unidos como lei. E como que ela pode interferir? Ela pode afetar as operações financeiras no exterior, certo? E principalmente empresas nacionais que operam no exterior poderiam ser afetadas com isso. Alguns exemplos práticos, né? Os Estados Unidos pressionarem a retirada dessas organizações financeiras, por exemplo, do SWIFT, que operacionaliza as comunicações interbancárias financeiras entre os países, né? Isso foi usado, inclusive, contra a Rússia no início da guerra da Ucrânia, né? Para o Brasil, essa movimentação seria uma questão muito preocupante. Por exemplo, hoje, se você limitasse operações financeiras internacionais, você ter uma ideia, os brasileiros no exterior, no ano passado, remeteram para o Brasil 4,5 bilhões de dólares em remessas pessoais, né, de volta para o Brasil. Né? Há um fluxo muito grande. Então, esse fluxo internacional é o que preocupa. O Banco do Brasil, por exemplo, ele opera nos Estados Unidos como o BB Americas, que é uma instituição com clientes de alto nível, né, os private, mais gestão de patrimônio. Então, uma sanção contra operações internacionais poderia afetar esses negócios. Então, é isso que essas empresas estão preocupadas. Não necessariamente com a operação dentro do Brasil, mas dos contratos que eles possuem com outros países.